Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do AFcast. Já quero pedir a vocês para começar curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. O AFcast é um canal de empresário, empreendedorismo, pessoas comuns que podem aprender cada vez mais com profissionais de todas as áreas. Então a gente traz profissionais para dar uma aula gratuita para vocês aprenderem muito com a gente, tá? Então não precisa pagar para ter acesso a nada disso não. Então, graças a Deus, o Fcast vem crescendo cada vez mais por trazer profissionais que falam sobre o seu assunto, falam sobre a sua jornada, falam sobre a sua trajetória. E hoje nós trazemos uma pessoa muito especial, que é o Dr. Anderson Pablo. Ele é biomédico, especialista em microbiologia e analista clínico. Seja muito bem-vindo, Dr. Anderson. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem. Primeiro, vamos contextualizar aí o que é biomédico, né? O que é que faz o biomédico? Qual é a relação que você tem, que você enxerga com a saúde, para o pessoal já entender de casa, né? Tá. O biomédico, ele é um profissional extremamente importante hoje dentro da área da saúde, porque ele pode estar envolvido em diversas áreas de dentro da própria área da saúde, né? Que no meu caso, a escolha foi a análises clínicas e me especializei na área de microbiologia. Uhum. Mas existem mais de 30 áreas que o biomédico pode atuar. Perfeito. E doutor, o que é que você enxerga hoje assim para o nosso público, né, de empresário, de empreendedor, a relação principalmente de saúde, né, as pessoas cuidarem da saúde? Esse é um ponto extremamente importante, porque as pessoas hoje, dentro do seu trabalho, da correria, da chamada falta de tempo, esquece um pouco de algo que é tão importante, que é exatamente essa questão da saúde, né? Então, a começar, por exemplo, a fazer uns exames de check-up, é bem interessante, exames laboratoriais, né? Porque são muitos os exames laboratoriais em que a gente vê aqueles resultados ali e, de repente, ocorre alguma alteração que a gente já consegue rastrear aquilo ali para exatamente tentar tratar o problema, né? Diagnosticar e posteriormente tratar o problema. Então eu vejo as pessoas assim muito aleatórias nessa questão da saúde. Deveriam se preocupar mais, porque muitas vezes a doença ela é silenciosa. Ela começa, né, bem silenciosa e depois lá na frente, em muitos casos, ela já está bem avançada. Poderia ter sido prevenida Tem uma antes. frase que diz assim, que eu não lembro agora quem fala, né? Mas tem uma frase que diz assim, quando você sabe do problema, você já tem 50% da solução. Então, muitas vezes as pessoas dizem que estão sem tempo para fazer exames, Isso, né? Tá na correria da vida. Aí você exatamente. passa ali 1, 2, 3 anos meio que no escuro mesmo, né, doutor? Você É. fica ali sem saber como é que tá seu colesterol, seu triglicérides, seu açúcar, HDL, esses elementos, né? Não sei se chama elementos, mas você entendeu, né? Esses dados que podem Isso. mapear ali melhor como é que tá a sua saúde. Esses 1, 2, 3 anos seu foram muito modestos, né? Eu já peguei, já atendi pacientes com 10 anos, 5, 10 anos, sem realizar um exame mais simples possível do laboratório, que seria um hemograma, por exemplo, né? Então, isso é meio grave. E só para contextualizar também, as pessoas às vezes falam assim, né? Quem não tem, por exemplo, uma condição de ter um plano de saúde, falam que é caro, né? Aí eu fui numa clínica, que eu não vou dar o nome essa semana, que eu vi R$ 90 o exame. Eu falei, gente, realmente é possível, né? Não tem desculpa assim dizer, não, não tenho condição de fazer. Todo mundo tem que fazer esses exames para mapear. Mas uma dúvida que eu anotei aqui para a gente começar esse bate-papo aí, né, é que
primeiro, né? Qual a diferença de microbiologia e infectologia? Na realidade, esses dois contextos, né, esses dois conceitos, eles estão interligados um com o outro. Porque a microbiologia, ela é uma ciência que estuda os micro-organismos. Então, quais são esses micro-organismos? Bactérias, vírus, parasitas, fungos. Então, dentro de cada grupo desse, existem centenas e centenas e centenas de espécies diferentes causadoras de doenças. Já a infectologia, ela é uma especialidade médica, como ortopedia, como a nefrologia, como a neurologia, né? Quando a gente fala da micro e da infectologia, é óbvio que esses dois temas, esses dois termos, vamos dizer assim, eles estão conectados um com o outro. Porque o indivíduo que é infectologista, ele é o médico infectologista. Mas o microbiologista é aquele quem identifica o micro-organismo que posteriormente vai ser tratado pelo infectologista. Então, são assim, parcerias que a gente tem entre o médico e o biomédico nesse sentido. Perfeito. Outra dúvida também é, primeiramente, o que é uma doença infecciosa, né? Muitas vezes eu vejo pessoas falando sobre esse tema. A doença infecciosa, o nome já diz, né? Existem os agentes infecciosos, que foram esses que eu acabei de citar, né? As bactérias, os vírus, os parasitas e os fungos. Então, existem diversas espécies causadoras de doença. A doença infecciosa é aquela causada por qualquer um desses grupos aí citados. Então, por exemplo, o indivíduo ele é infectado pelo vírus da dengue, pelo vírus HIV. Ele já porta uma infecção que, a partir do momento que ele desenvolver sinais e sintomas da doença, ele já tem, então, uma doença infecciosa. Que legal. E agente infeccioso? O agente infeccioso ou agente etiológico é exatamente quem vai causar o problema, né? Quem vai causar a infecção. Então, eu citei aí alguns exemplos, como a dengue, né? O vírus HIV, que é o causador da AIDS. Então, eu posso chamar, por exemplo, o HIV de um agente infeccioso. Eu posso chamar a bactéria que causa leptospirose de um agente etiológico. Então, agente etiológico é o mesmo que agente infeccioso. Por quê? Porque eles causam infecção. Turma, eu tô aproveitando aqui para tirar minhas dúvidas. Então, assim, tá muito legal o bate-papo. E falando sobre agente infeccioso, qual a diferença entre causar e transmitir? O que é causar, primeiramente, né? Causar é quando o agente infeccioso ele encontra em um hospedeiro. O hospedeiro pode ser um ser humano ou um animal qualquer, né? Geralmente a gente fala aqui relacionado mais ao ser humano. Então, assim, o agente infeccioso, né, ele vai através de uma via de entrada, ele precisa de uma porta de entrada, né? São muitas que a gente apresenta. E apresentarmos também essa suscetibilidade de receber esse micro-organismo, esse agente infeccioso, para poder, então, ocorrer o processo da infecção, tá? Então, o processo da infecção é isso aí, é quando ocorre essa invasão através por uma via de entrada. A doença em si é quando o indivíduo ele já começa a apresentar sinais e sintomas dessa doença. Então, existe um período chamado período de incubação, que equivale ao tempo, né? O tempo em que o agente infeccioso, ele, por uma via de entrada, por uma porta de entrada, ele invadiu ali um organismo vivo
e ele se adaptou àquele novo meio. Depois de um certo tempo, esse período de incubação ele cessa, que é exatamente quando aparecem os sinais e sintomas das doenças. Que me tirou uma dúvida, eu anotei aqui. Então, quando as pessoas falam que o causador é leptospirose é o rato, o causador da dengue é o mosquito, a doença de Chagas é o barbeiro. Isso está correto? Não, não está correto. Eles não são causadores. Eles são os vetores transmissores, ou sendo seres vivos, porque todos eles são animais, né? O barbeiro é um animal invertebrado, o mosquito é um animal invertebrado. Já o rato, ele é um mamífero. Ele é um animal vertebrado. Então, eles não são os causadores. Eles são chamados pela microbiologia como agentes transmissores ou vetores transmissores. Por quê? Porque eles portam, eles abrigam, vamos dizer assim, esses agentes causadores de doença e, de alguma forma, eles ajudam no processo da transmissibilidade. Então, a transmissão é uma coisa e o causar é outra, né? Existem várias formas de transmissão. Resumindo bem, as duas formas de transmissão que a gente explica muito, né? A chamada forma direta e a forma indireta desses micro-organismos, mas o rato, o barbeiro, né? Que se fala muito de doença de Chagas, né? Então, assim, quem é o agente causador da doença de Chagas? Geralmente as pessoas vão responder, é o barbeiro. Ele não é o causador. Ele é o vetor que ajuda no processo da transmissão. Ele transmite, né? Porque, na realidade, o causador é um parasita, que é o Trypanosoma cruzi, o nome dele, né? Então, ele, de fato, é que por uma via, uma porta de entrada, ele consegue invadir o organismo e futuramente a pessoa apresentará o problema. E, doutor, qual a importância desse conhecimento para o estudante na área de saúde? Porque eu vi que é muita coisa, inclusive, eu não sei se eu aprendi certo ou se eu não lembro. Eu achava que era o causador, né? Eu entendi aqui que não é o causador. Não é. Mas o estudante, qual a importância, né, do conhecimento para o estudante? Para os estudantes, porque provavelmente os profissionais de saúde bem estudados, eles devem saber isso, mas quem está aprendendo, quem está estudando, existe uma importância que é crucial, né? É a obtenção do conhecimento, porque quem estuda, exatamente, está estudando para obter conhecimento. E a obtenção desse conhecimento é exatamente para colocar isso em prática futuramente, né? Então, eu tenho um conhecimento, eu vou, sei lá, receber algum paciente na emergência com alguma sintomatologia de alguma doença infecciosa que eu sei mais ou menos pelas sintomatologias do que se trata, seria uma suspeita clínica, então eu vou saber como me prevenir, eu vou saber como me defender, eu vou saber como ajudar e orientar o próprio paciente e os pacientes que estão também ali em volta. Então, para quem é estudante, para quem está aprendendo, esses conceitos, esses termos técnicos, eles são extremamente relevantes e não pode haver erro. O indivíduo não pode dizer nunca, jamais, que o causador da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Ele não causa, ele transmite. Então, a dengue é uma doença viral, né? Então, um vírus que é o agente infeccioso. É aquele que, de fato, causa o problema. Pegadinha de prova de faculdade aí, viu? E nas minhas também, que o povo erra bastante. Deu a dica da prova da faculdade. E me tira a dúvida, esses exames laboratoriais fazem diagnósticos dessas doenças? Olha, os exames laboratoriais, no geral, eles cooperam bastante para... Estou falando dos exames no geral, tá? Eles cooperam bastante
para, diante das alterações, a gente desenvolver estratégias, o próprio médico desenvolver estratégias importantes para chegar ao diagnóstico da doença. Então, existem, assim como existem as doenças infecciosas, existem aquelas que também são não infecciosas. Então, como é que eu descubro laboratorialmente, por exemplo, que o paciente ele está apresentando alguma alteração renal, né? Algum problema renal? Eu vou solicitar para esse paciente ureia, creatinina, ácido úrico, que são exames indicadores de doenças renais. Se houver alterações nesses exames, esses exames eles não irão me dar a doença, o diagnóstico da doença. Mas eu vou ter que saber interpretar esses exames, saber que ali existem alterações, nesse exemplo que eu falei, de que o paciente ele está portando alguma deficiência, alguma alteração renal. Então, assim, os exames laboratoriais, eles são muito importantes porque através das alterações, a gente consegue desenvolver estratégias para se chegar a um diagnóstico. Um grande problema, às vezes, é que o paciente ele já está doente, já tem alguma patologia, alguma enfermidade, e o exame ele dá normal. Isso pode acontecer também. Perfeito, doutor. Em laboratório de análise clínicas, existe algum tipo de exame para identificar essas doenças bacterianas? Sim. As doenças bacterianas, falando delas propriamente ditas, existe um exame chamado cultura bacteriana. Esse é o mais frequente, é o que mais a gente utiliza. A gente precisa da amostra do paciente, pode ser a urina, pode ser um escarro, pode ser fezes, pode ser o sangue. E aí desenvolvemos, através de técnicas laboratoriais, né, técnicas bacteriológicas, nós desenvolvemos um exame chamado cultura bacteriana. Então, a cultura a gente busca, através da realização desse exame, o chamado crescimento bacteriano. Esse crescimento ele vai ser mostrado para a gente através do aparecimento de colônias bacterianas. Essas colônias a gente consegue observá-las a olho nu, e a partir então das características físicas dessas colônias, a gente já começa ali, né, dentro do conhecimento que se tem, a gente já começa a suspeitar de qual é aquela bactéria, qual é a espécie dela, né, para poder realizar outros testes e exames bacteriológicos até a gente chegar à espécie do micro-organismo causador, da infecção urinária, da infecção na garganta, da infecção da ferida pós-cirúrgica, né, se o paciente tem circulando na corrente sanguínea micro-organismos bacterianos, se ele já está entrando em uma sepse, que é exatamente um processo, né, infeccioso, dentre outros exemplos que são os mais variados. E o que é amnese? Eu vejo todo mundo falar sobre isso. Anamnese. Anamnese, desculpa. Anamnese. A anamnese ela deve ser realizada antes de qualquer procedimento, antes de qualquer coisa, né? Pode ser feita por qualquer profissional de saúde, né, que tenha um conhecimento suficiente para fazer isso. Esse conhecimento clínico, obviamente. Então, a anamnese é quando nós conversamos com o paciente. E a gente busca, através dessa conversa, a história clínica dele. A gente precisa saber os episódios de vômito, o que aconteceu ontem, quantas vezes teve febre. Esses são os exemplos mais comuns, mas a depender do que se esteja sendo investigado ou de algum procedimento que vai ser feito, é necessário fazer essas perguntas para que a gente possa entender clinicamente o que está acontecendo com o paciente.
né? E aí suspeitar clinicamente de uma determinada enfermidade, uma determinada patologia, e dessa forma a gente dá seguimento a esse atendimento. Perfeito. E eu já ouvi falar muito sobre infecção hospitalar, né? Todo mundo tem medo dessa infecção. O que seria essa infecção hospitalar e as suas possíveis causas também? A infecção hospitalar é um problema muito sério, tá? Dizer que a infecção hospitalar, conceituando-a no sentido de que é uma infecção que se adquire dentro do hospital, seria um contexto muito óbvio, né? Então, existe realmente um conceito importante com relação à infecção hospitalar. Mas a infecção hospitalar, ela de fato ocorre dentro do hospital, dentro de algumas vertentes que eu poderia falar aqui, como, por exemplo, a permanência do paciente dentro do ambiente hospitalar é um dos principais fatores que cooperam, né, para que o paciente ele tenha uma suscetibilidade maior de desenvolver a infecção hospitalar. Existem os graus da infecção, né? Um grau que pode ser extremamente leve, um grau moderado, um grau mais grave, um grau extremamente grave, que é quando o paciente ele entra em septicemia grave, sofre um choque séptico e termina por falecer. Então, a infecção hospitalar é considerada pela medicina e pela Organização Mundial de Saúde como um dos problemas mais graves em termos de tratando-se de doença infecciosa. É claro que isso vai variar bastante de acordo com a clínica do paciente e de acordo também com outros fatores. Além disso, a infecção hospitalar não é um problema que o paciente entrou no hospital de alguma forma, teve contato com a bactéria, vai desenvolver a infecção. Não. Existem vários fatores associados que vão cooperar para que alguém hospitalizado desenvolva algum nível de infecção hospitalar. Então, resta a todos nós que estamos acompanhando aquele paciente, né? Os profissionais do laboratório, como eu, por exemplo, o biomédico, o médico que acompanha na parte mais de tratamento, o pessoal da enfermagem, observar, né, os aspectos clínicos e físicos daquele paciente. E também através dos exames realizados, para a gente chegar a uma conclusão se existe algum tipo de infecção ali ou não. A gente pode suspeitar e confirmar essa suspeita através da realização dos exames. Existem também alguns dispositivos médicos que o paciente precisa utilizar, né? Isso é uma conduta médica muitas vezes ou do pessoal da enfermagem. E esses dispositivos, eles podem também ajudar, acelerar no processo de um começo ali de infecção hospitalar. Tira uma dúvida, eu acho que é uma dúvida até comum do público. O profissional de saúde também corre esse risco de infecção hospitalar ou não? Geralmente não. Geralmente nós tomamos todo um cuidado, né? Nós que somos da área de saúde, a gente conhece todos esses perfis, né, de infecção, de transmissão, pacientes que estão em isolamento, em UTI, a gente tem acesso a prontuário. Então, como a gente tem um conhecimento mais aguçado sobre esse assunto, e estando numa condição saudável, lógico que no ambiente e com contato com o paciente, a gente vai ter contaminação por esses micro-organismos. Sim, não necessariamente vamos desenvolver a infecção hospitalar, principalmente numa condição de estarmos saudáveis. Contaminar não é desenvolver? Não, a contaminação, ela
A contaminação, ela é o contato, vamos dizer assim. A gente tem o contato com um micro-organismo. Então, por exemplo, eu entrei num leito de isolamento para fazer uma coleta de sangue. O paciente, ele tem ali na pele, ele tem no sangue, ele tem um micro-organismo extremamente resistente que a gente pode ter contato, né? Ao manusear, ao estar em contato ali com aquele indivíduo. E nos contaminarmos. A contaminação é a presença daquele micro-organismo no nosso jaleco, na nossa pele, no nosso cabelo, mas não necessariamente desenvolver a infecção. Perfeito, eu não sabia. Legal. E Michel, você falou de sangue. O que é sangue, tecnicamente falando? Sangue é um tecido, né? É um tecido fluido, porque o nosso corpo, ele é formado por vários tecidos. Um desses tecidos é o sangue. Mas qual é a diferença básica entre o tecido sanguíneo e os outros tecidos? Nossos outros tecidos, eles são mais sólidos, né? Eles são mais palpáveis, vamos dizer assim. E o nosso sangue não, ele é um tecido fluido, porque a gente tem aí quilômetros e quilômetros de vasos sanguíneos por dentro do corpo, por onde esse sangue flui, ele passa, ele percorre, né? Então, ele é classificado pela anatomia como um tecido conjuntivo especial, complementando hematopoético mieloide. E qual a composição sanguínea? Existe função dessa composição? Sim, o nosso sangue, por ser um tecido, e todo tecido ele é formado por células. Então, as células do nosso sangue são as nossas hemácias, são os nossos glóbulos vermelhos, mais conhecidos assim popularmente falando, ou então células vermelhas, e um nome mais técnico que são os eritrócitos. Possuímos também no nosso sangue os nossos leucócitos, que são os glóbulos brancos, e também as plaquetas, que são denominadas tecnicamente de trombócitos. Então é claro que cada célula dessa, ela vai exercer uma função muito importante. Bem resumidamente falando, os nossos eritrócitos, que são as hemácias, dentro dessas células existe uma estrutura proteica denominada hemoglobina. E a hemoglobina é a responsável por distribuir oxigênio para todas as células que compõem os nossos tecidos no organismo. Então é uma função vital. Já os leucócitos, eles fazem parte do sistema imunológico. São células que compõem o nosso sistema imunológico, né? Então, os leucócitos, eles são vários. Dar exemplos aqui: neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos. E cada um deles exerce um mecanismo diferente de defesa. Mas todos eles fazem parte do nosso sistema imunológico, juntamente com os anticorpos, que não são células e não fazem parte necessariamente do sangue. Eles estão no plasma, que é a parte líquida do sangue. E as nossas plaquetas, que são, assim, extremamente importantes para o processo da coagulação sanguínea. Eu anotei aqui, eu pesquisei algumas dúvidas muito comuns entre as pessoas, e assim, existe sangue sujo, azul, ralo, dentre outras denominações dadas a ele? Não. Na verdade, isso é uma falta de conhecimento das pessoas, falando de uma população leiga, tá? Não existe um sangue que seja ralo, um sangue que seja azul, um sangue que seja sujo. Não. Na realidade, o que pode acontecer é o seguinte: existem diversas doenças sanguíneas, doenças que acometem o tecido sanguíneo e que essas doenças podem alterar a viscosidade do sangue, podem alterar a cor do sangue, podem alterar a quantidade, né, dos elementos do sangue. Então, uma anemia, por exemplo, é uma quantidade reduzida de eritrócitos e hemoglobina.
né? Então é nesse sentido. E existem várias doenças que podem, de uma certa forma, mudar o estado geral do sangue. Apesar de que nós apresentamos o sangue que é venoso e o sangue que é arterial, que por natureza, naturalmente falando, o sangue arterial, que é mais rico em oxigênio, ele é um sangue mais avermelhado, ele tem um vermelho mais forte do que o sangue venoso, que é um sangue que apresenta menor quantidade de oxigênio, maior quantidade de gás carbônico. Eu tô aproveitando aqui, pegando algumas dúvidas das pessoas, né? E uma dúvida também muito comum que eu anotei é o que é hemograma e hemocultura. E se existe diferença entre esses dois. São dois exames diferentes, né? Todos os dois exames são exames laboratoriais, mas a diferença básica é a seguinte: o hemograma, ele é um exame que ele serve para o profissional de saúde avaliar esses elementos que eu acabei de citar, essas células, né? Tanto que o hemograma, ele é dividido em 3 partes. Ele tem a série vermelha, que é a primeira que a gente estuda, geralmente é assim, por essa ordem. Uhum. A série branca, que são os leucócitos, e a série plaquetária, né? O número de plaquetas que o paciente apresenta. Tudo isso é numérico no hemograma. Já a hemocultura, que também é um exame laboratorial, a hemocultura já é diferente, porque a gente utiliza amostras biológicas de acordo com o que se está investigando do paciente, tá? Para poder a gente conseguir ver crescimento bacteriano. Esse crescimento bacteriano não se refere ao tamanho das bactérias, e sim à quantidade delas. Então, se a gente pega uma plaquinha de Petri, que é um objeto que a gente utiliza, lá dentro vai ter um meio de cultura e vamos colocar essa plaquinha na estufa. 24 horas depois, observando o aparecimento dessas colônias, a olho nu a gente consegue enxergá-las, e isso significa uma infecção. Não sabemos ainda, de fato, qual micro-organismo que está causando aquela infecção, mas existem as técnicas laboratoriais para poder a gente chegar à espécie do micro-organismo. Eu sempre ouvi falar, Anderson, sobre hemograma completo. É correto falar sobre isso? Todo mundo fala, não, vou fazer um hemograma completo. Na verdade, basicamente em todas as solicitações, pelo menos as que eu pego, tem isso, né? Solicito para fulano de tal um hemograma completo. Na verdade, isso é uma redundância. É como se eu dissesse assim a você: eu vou abrir a porta e vou sair para fora, né? Então, esse sair, a gente sabe que vai ser para fora. Não é uma coisa que esteja errada, né? Não vamos considerar como errado, mas sim uma redundância. Porque quando eu falo hemograma completo, não há necessidade de colocar isso numa solicitação médica, né? Ou numa solicitação minha, por exemplo, que eu posso solicitar um hemograma para um paciente qualquer. Então eu solicito lá, para fulano de tal, hemograma. Resta o laboratório e os profissionais do laboratório entenderem que o hemograma, ele compreende as 3 séries que eu falei, série vermelha, série branca e a parte plaquetária, e que isso completa o exame. Então, é algo redundante, não precisa falar hemograma completo, basta solicitar o hemograma. Agora, se eu quiser que o laboratório faça somente a parte leucocitária, eu solicito para fulano de tal hemograma e peço só a parte da série branca. Entendi. É como se fosse óbvio, né? Em outra palavra. É uma coisa óbvia, né? Exato. Eu anotei aqui também uma dúvida muito comum, é o que é anemia, né? Anemia. Anemia, muita gente pensa, quando se fala em anemia, sobre doença. Uhum. Na realidade, a anemia
talvez alguns nem concordem com isso, pela cultura do que se fala sobre a anemia. A anemia, na verdade, é um termo técnico da área de saúde. Como, por exemplo, eu dissesse assim a você, o que é uma hematúria? Hematúria é um termo técnico que significa a presença de sangue na urina. Quando a gente fala sobre anemia, significa dizer, tecnicamente falando, que o paciente, no geral, ele está apresentando níveis reduzidos de eritrócitos e, consequentemente, de hemoglobina. Por quê? Porque quando eu me referi a um processo anêmico, a uma anemia, enquanto doença, eu preciso dizer o nome da anemia. Então, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, anemia hemolítica, e outras que existem. Então, são várias. Anemia falciforme, que é uma anemia bem grave, bem perigosa. As talassemias da vida, que também são anemias. Então, a anemia, enquanto um termo isolado, não deve ser considerado como uma doença, e sim como uma condição clínica. Perfeito. E você é professor, né, doutor Pablo? Como é que você é enquanto professor? Me conte aí. Olha, muitos alunos iriam e fazem isso, né? Se você perguntasse aos alunos diretamente essa questão, eles iriam me elogiar bastante. Graças a Deus eu tenho estudado muito, já são 20 anos como biomédico praticamente, e uma coisa que eu não paro de fazer é estudar, e no ato de ensinar, a gente aprende também, porque a gente aprende com eles muita coisa, né? Então, assim, eu me considero como um profissional excelente, como um bom profissional, e acredito que muitos desses alunos também. Mas existe uma grande questão aí, que é a exigência. Eu sou um pouco exigente, profissionalmente falando. Talvez um pouco mais do que esse pouco que eu falei. E aí essa exigência em sala de aula, ela existe também. Exatamente porque eu quero que aquele aluno, que aquele estudante, ele seja tão bom quanto eu, ou até melhor, num breve futuro. Que isso é bom, né? Que isso é muito bom. Inclusive. Na sua opinião, os seus alunos se interessam muito por suas aulas? Quanto tempo de sala de aula? Sim, eu tenho mais ou menos 18 anos. 18 anos em sala de aula, né? Já tem esse tempinho aí. E os alunos, eles muitas vezes conversam bastante, tem um comportamento que não é adequado, mas aí eu vou dando as orientações como profissional experiente e tentando motivá-los, né? Porque existe uma metodologia, vamos dizer assim, dentro de sala de aula que basicamente, na grande maioria das faculdades e das escolas, não existe diante de um docente para um discente. É exatamente a falta da motivação. Então, uma coisa que eu faço muito é motivá-los em todos os sentidos. Apesar deles estarem ali basicamente no início de um processo, né? Mas a motivação para mim, juntamente com outras questões, é de extrema importância, porque se o aluno ele não tem a motivação, ele também não vai ter, entre aspas, a vontade ou até mesmo a capacidade de aprender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. Perfeito. Como biomédico, quais orientações você daria para os seus alunos que podem estar te assistindo? Orientações. A orientação que eu mais dou em sala de aula é estudem. Vocês precisam estudar. Porque adquirir conhecimento, Alex, não é só ir para a sala de aula e ouvir alguém falar, e ouvir alguém ensinar. Não.
Eu considero isso como algo que seja uma obrigação, é obrigatório para o indivíduo ter a formação dele. E, na realidade, o próprio aluno é quem se faz. Eu considero e dou uma porcentagem para eles de responsabilidade entre 80% a 85%. O restante disso é a parte que eu faço. Porque o conhecimento eu já tenho, né? Porque o profissionalismo eu já tenho. E eu estou ali para ajudá-los nesse sentido. A que futuramente eles também possam, como eu já falei, serem bons tão quanto ou até melhores. Como eu já tenho aí muitos alunos já formados, já trabalhando, já fizeram até faculdade, já coordenam unidades de saúde, me esbarro com eles em todos os lugares. Então, a minha questão principal é estudar. É necessário estudar. A última pergunta que eu anotei aqui é: poderia falar sobre alguma doença que acometa o sangue? São várias, né? Eu poderia falar sobre, por exemplo, a anemia falciforme. Uhum. É uma doença que ela é considerada como genética hereditária, porque ela vem do pai e da mãe. E a criança já nasce com. Ela pode nascer com um traço, aí seriam explicações mais detalhadas. Pode nascer com um traço da anemia, mas falando da anemia falciforme propriamente dita, é uma doença grave, porque ocorre uma modificação morfológica dos eritrócitos, que são as hemácias. E isso pode levar a uma série de complicações. Geralmente, os pacientes que apresentam anemia falciforme, eles precisam ser acompanhados por um hematologista, que é uma especialidade médica, sempre está realizando exames laboratoriais para a gente estar acompanhando todas essas alterações. E é uma doença bem problemática. Geralmente, a sobrevida de um paciente desse é muito curta, a depender do tratamento e de outros fatores associados. Perfeito, doutor. A gente tá chegando no nosso fim do nosso podcast, aquele momento assim que a pessoa fala, tá acabando. Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse sua mensagem final, né? Para seus alunos, para as pessoas que vão assistir esse podcast. E o que é que você queria deixar assim de mensagem, sabe? Motivacional mesmo. Pronto, a mensagem é a de sempre, né? Estudar é um desafio muito grande, principalmente no país em que nós vivemos, né? Tem muita gente aí extremamente graduado, pós-graduado, com doutorado, com tanta coisa e trabalha fora da área. O Brasil é um país riquíssimo em vários sentidos. Poderia ser riquíssimo também no atendimento público. E o SUS está aí, né? Eu não vou deteriorar completamente o SUS, porque ele salva muitas vidas e erra também bastante, né? Ele é considerado como um dos planos de saúde pública mais importantes do mundo, para quem não sabe. Mas isso dentro de uma teoria. Na prática, a gente vê que a coisa é um pouco diferente. Então, a mensagem é para todos de uma forma geral, até aqueles que já são profissionais e que já estão formados, que o segredo da coisa para manter o profissionalismo, para manter o conhecimento, é pegar o livro e estudar. Nada de internet, tem que ser livro. Ciência é livro. Perfeito. Certo? Valeu, doutor Anderson. Turma, muito obrigado por mais um episódio do F-Cast. Tivemos aqui uma aula hoje sobre biomedicina, sobre exame, sobre hemograma, que não é completo, que é hemograma normal. E
Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, que aqui nesse canal nós somos especialistas em trazer empresários, empreendedores, profissionais da área de saúde, recebemos fisioterapeutas, recebemos todas as áreas, né, de saúde para justamente trazer o conhecimento para a gente. Então, a mensagem de hoje é: não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, doutor Anderson. Obrigado.